Fala, leitores da Bíblia, graça e paz. Hoje a gente vai ler Jó 37 e 38 e 1 Timóteo capítulo 3, ok? Bom, a gente está aqui no último capítulo da fase de diálogos entre Jó e seus amigos. O capítulo 37 ainda é o restinho da fala de Eliú. Vamos ler aqui então as palavras de Eliú. Diante disso, o meu coração treme e salta do seu lugar. Ouçam atentamente o trovão de Deus, o estrondo que sai da sua boca. Ele o solta por baixo de todos os céus, e o seu relâmpago chega até os confins da terra. Depois deste, ruge a sua voz, troveja com o estrondo da sua majestade, e ele já não retém o relâmpago quando se ouve a sua voz. Com a sua voz, Deus troveja maravilhosamente. Ele faz grandes coisas que nós não compreendemos, porque ele diz à neve: caia sobre a terra, e a chuva e ao aguaceiro sejam fortes. Assim, ele torna inativas as mãos de todos para que reconheçam as obras dele. Os animais entram nos seus esconderijos e ficam nas suas cavernas. De suas recâmaras sai a tempestade, e os ventos fortes trazem o frio. Pelo sopro de Deus se dá a geada, e uma grande extensão de água congela. Carrega de umidade as densas nuvens, e do meio delas irradia o seu relâmpago. Então as nuvens, segundo o rumo que ele dá, se espalham para uma e outra direção, para fazerem tudo o que lhes ordena sobre a superfície da terra. E tudo isso ele faz vir para a disciplina, se convém à terra, ou para exercer a sua misericórdia. Interessante essa descrição aqui do funcionamento das coisas na terra, né? Como Deus manifesta o seu poder através de relâmpagos, de ventos, né? Como ele faz tudo isso, e os homens, os animais, eles são impotentes diante dessas expressões de poder na natureza. Dê ouvidos a isto, Jó. Pare e pense nas maravilhas de Deus. Será que você sabe como Deus comanda as nuvens e como faz resplandecer o relâmpago da sua nuvem? Será que você sabe algo sobre o equilíbrio das nuvens e sobre as maravilhas daquele que é perfeito em conhecimento? Você, cujas roupas ficam aquecidas quando há forte calor por causa do vento sul, será que você pode ajudar Deus a estender o firmamento, que é sólido como espelho de metal fundido? Ensine-nos o que devemos dizer a Ele, porque nós, envoltos em trevas, não podemos expor a nossa causa diante dele. Será que alguém deveria contar a Deus o que eu quero falar com ele? Se alguém fizesse isso, seria devorado. Eis que ninguém pode olhar para o sol que brilha no céu, uma vez passado o vento que o deixa limpo. Do norte vem o áureo esplendor, pois Deus está cercado de tremenda majestade. Quanto ao Todo-Poderoso, não o podemos compreender. Ele é grande em poder, porém não perverte o juízo e a plenitude da justiça. Por isso as pessoas o temem. Ele não olha para os que se julgam sábios. Muito interessante aqui essa expressão final. Ele não olha para os que se julgam sábios. Muito bem, agora o diálogo final, né, do capítulo 38 até o último capítulo 42. Nós vemos aqui a manifestação de Deus nessa história de modo extraordinário. Aqui no versículo 1 do capítulo 38 é dito que então, do meio de um redemoinho, o Senhor respondeu a Jó e disse. Então Deus entra na conversa através de um redemoinho, provavelmente ali um vento começou a girar, e através daquele vento Deus ali falou com Jó, e os seus amigos também certamente puderam ouvir as palavras do Senhor. Então Deus disse:
Quem é este que obscurece os meus planos com palavras sem conhecimento? Cinja os lombos como homem, pois eu lhe farei perguntas e você me responderá. Onde você estava quando eu lancei os fundamentos da terra? Responda se você tem entendimento. Quem determinou as medidas da terra, se é que você o sabe? Ou quem estendeu sobre ela uma linha de medir? Sobre o que estão firmadas as suas bases? Ou quem lhe assentou a pedra angular quando as estrelas da alva juntas, alegremente, cantavam e todos os filhos de Deus gritavam de alegria? Ou quem encerrou o mar com portões? Quando irrompeu do ventre, quando eu lhe pus as nuvens por vestimenta e a escuridão por fraldas? Quando eu lhe tracei limites, e lhe pus ferrolhos e portas, e disse: até aqui você pode chegar, mas deste ponto não passará. Aqui se quebrará o orgulho das suas ondas. E Deus está perguntando: onde é que você estava? O que você fez? O que você fazia quando eu fiz essas coisas? Quando eu pus limite às águas do mar? Quando eu estendi os céus? Quando eu determinei as medidas da terra? Perguntas interessantes, né? Alguma vez na vida você deu ordens à madrugada ou mostrou ao amanhecer o seu lugar para que agarrasse a terra pelas extremidades e dela sacudisse os perversos? A terra se modela como o barro debaixo do selo e tudo se apresenta como um vestido. Dos ímpios é retirada a sua luz e o braço levantado para ferir se quebra. Você foi até as nascentes do mar, ou percorreu o mais profundo do abismo? Será que a você foram reveladas as portas da morte? Você viu essas portas da região tenebrosa? Você tem noção clara da largura da terra? Responda se você sabe tudo isso. Onde está o caminho para a morada da luz? E quanto às trevas, onde é o seu lugar? Para que você as conduza ao seu território e conheça o caminho para a sua casa? Você sabe isso porque nesse tempo já era nascido e porque é grande o número dos seus dias. Deus está debochando aqui de Jó e dos seus amigos, na verdade, né? Olha, onde é que vocês estavam quando eu criei a luz? Você sabe da onde vem a luz, para onde ela vai, como direcionar aí a luz? Onde você já andou pelos abismos? Enfim, Deus faz essas várias perguntas aqui para mostrar realmente que os seres humanos eles são tão estúpidos. Eu acabei de assistir aqui, eu gravei a leitura de hoje, segunda-feira, e agora já estou gravando a leitura de terça-feira, me atrasei um pouquinho. Acabei de assistir um vídeo aqui entre uma leitura e outra de dois caras que eu respeito muito por conta da visão política deles, mas começaram a falar sobre criacionismo e evolucionismo e defendendo o evolucionismo macro como né, boa parte dos biólogos hoje em dia defendem e tudo mais, mas quanta bobagem. Onde eles estavam quando todas essas coisas aconteceram? Eles estão explicando por que a galinha é parecida, é o animal mais semelhante sei lá, ao tiranossauro que tem a mãozinha curta. Por que a baleia tem pulmão? Por que isso? Por que aquilo? Ora, onde eles estavam quando tudo isso foi formado, quando isso tudo aconteceu? Mas falam como se fosse um autoconhecimento científico. No título do vídeo está até algo no seguinte sentido: esse vídeo é só para pessoas com QI acima de tal número. Quanta estupidez! Deus perguntaria para eles: onde vocês estavam quando eu fiz todas essas coisas? Vocês são muito antigos, não é? Vocês têm muitos dias, vocês viveram muito, vocês já são muito sábios, não é? Deus se ri de todas essas bobagens. Continuando, versículo 22.
Você alguma vez entrou nos depósitos da neve ou viu os reservatórios do granizo que eu guardo até o tempo da angústia, até o dia da batalha e da guerra? Qual é o caminho para o lugar onde se difunde a luz e onde o vento leste se espalha sobre a terra? Quem abriu canais para o aguaceiro, o caminho para os relâmpagos e trovões, para fazer chover sobre a terra onde não há ninguém e nos lugares desertos onde ninguém mora, para dessedentar a terra deserta e assolada, e para crescer os renovos da erva? Por acaso a chuva tem pai? Ou quem gera as gotas de orvalho? De que ventre procede o gelo? E quem dá à luz a geada do céu? As águas ficam duras como a pedra e a superfície das profundezas se torna compacta. Será que você pode atar as correntes do sete estrelo ou soltar as cordas do Órion? Olha que interessante. São as constelações, né? Você consegue desatar ali a força que mantém elas presas umas às outras naquela posição? Você não consegue fazer isso. Ninguém consegue fazer isso. Você pode fazer aparecer as constelações a seu tempo ou guiar a Ursa Maior com os seus filhos. Ursa Maior é uma constelação. Você conhece as leis que governam os céus e pode estabelecer a sua influência sobre a terra? É maravilhoso. Não sei se vocês já estudaram um pouco sobre o magnetismo da Terra. É algo fenomenal, algo como é que Deus pode ter criado uma coisa tão maravilhosa, né? Vocês já ouviram algo a respeito do posicionamento da Terra em relação ao Sol? Se a Terra estivesse mais perto do Sol, não poderia haver vida na Terra. Se a Terra estivesse um pouco mais distante do Sol, também não poderia haver vida na Terra. A posição em relação ao Sol, circulando o Sol, é exata, é perfeita, que dá condições à existência da vida na Terra. Ora, onde estavam todos estes idiotas quando Deus criou todas essas coisas e fixou as estrelas no céu e fez todos os astros, os corpos celestes estarem posicionados e exercerem a força que exercem? Deus debocha de toda essa estupidez. Você é capaz de levantar a sua voz até as nuvens para que a abundância das águas cubra você? Você pode dar ordens aos relâmpagos para que saiam e lhe digam as suas ordens? Quem pôs sabedoria no coração ou deu entendimento à mente? Olha para a mente humana. Quem pôs sabedoria? Quem pôs entendimento lá dentro? Quem pode numerar com sabedoria as nuvens ou os cântaros dos céus? Quem os pode despejar para que o pó se transforme em massa sólida e os torrões se apeguem uns aos outros? Será que é você que caça a presa para a leoa ou mata a fome dos leõezinhos? Quando se agacham nos covis e ficam à espreita nas suas covas? Quem prepara o alimento para o corvo? Quando seus filhotes clamam a Deus e andam vagueando por não terem o que comer? É você que cuida dos animais, é você que faz os animais se alimentarem, crescerem. Nesse vídeo estúpido que eu acabei de assistir, coincidentemente, né, aqui com essa questão toda que nós estamos lendo, quando é para favorecer a evolução, eles falam dos detalhes de como a coisa se desenvolveu e etc, etc. Aí eles mostram as evidências da evolução. Aí quando é para falar contra o criacionismo, contra a ideia de que um Deus soberano criou todas as coisas, eles falam, por exemplo, da girafa. Que a girafa tem aquele pescoço enorme, que enquanto foi se desenvolvendo, um dos nervos não se desenvolveu proporcionalmente, então ele se enrola pelo pescoço da girafa, então isso traz um problema para ela. Outra coisa que eles falaram da girafa, contra o criacionismo, né, é que ela
como que pode, né, Deus ter criado um animal que quando ele desce para beber água, ele tem um tempo específico que ele pode ficar encurvado para beber água e não pode ficar bebendo água o tempo todo, porque a pressão, né, cardíaca, eu não sei como é que funciona isso, mas a pressão da girafa aumenta muito quando ela está com o pescoço agachado para beber água, então ela não pode ficar muito tempo, ela tem que logo subir o pescoço. Olha, o que que isso atenta contra o criacionismo? O que que isso está provando que não há criacionismo? Olha, realmente eu me decepcionei, viu? Eu aprecio muito a visão política desses rapazes, mas quando eles saíram da seara política, eles aqui me decepcionaram profundamente. Eu acho que o QI deles realmente está muito abaixo do que eles pensam, né? Ora, Deus criou cada animal, cada ser de uma maneira perfeita, né? Não dá para explicar como todas as coisas funcionam tão perfeitamente. Então, é só pela... Embora tudo seja tão razoável, tão racional, que as coisas sejam como são e que Deus tenha criado tudo como é tudo tão inteligível, tudo tão perfeito. Como que as pessoas não entendem dessa maneira? Pois elas não entendem, não veem assim. E a gente vê a comprovação bíblica mesmo, né? A Bíblia se comprovando na prática que o conhecimento de Deus é para os que o temem. O conhecimento da verdade não é para todos. Não chega via racional, mas via revelação. É Deus quem tira as vendas dos olhos de pessoas. Pessoas iletradas, pessoas sem estudo, são muito mais inteligentes, muito mais sábias do que jovens garotos como esse que nasceram ontem como eu e ousam falar tão ousadamente de coisas que não fazem nem ideia de como aconteceu, mas falam com ousadia. É muita estupidez, é muita arrogância, não é? Deus tenha misericórdia da gente para a gente não incorrer nos mesmos erros. E temos agora 1 Timóteo capítulo 3. Aqui o apóstolo Paulo, lembrando, né, que é uma carta pastoral, ele vai dar orientações a Timóteo e como deveriam ser escolhidos os líderes da igreja. Os bispos, que são os presbíteros, e os diáconos. Sempre que você vê bispo na Bíblia, é o mesmo que presbítero. Tá? Não é uma categoria diferente. Ó. Tem o diácono, tem o bispo, tem o presbítero, tem o pastor, tem o reverendo. Muita gente confunde isso também, né? Nas igrejas presbiterianas, acham que pastor é uma categoria, uma patente, e reverendo é uma outra patente, né? Bobagem, não é assim que as coisas funcionam. Bom, nós temos biblicamente dois ofícios, o ofício de diácono e o ofício de presbítero, certo? A gente vê uma distinção entre os presbíteros, uma distinção bíblica, daqueles que se afadigam na palavra, daqueles que que lideram, que presidem, né, os demais, e aqueles que são presbíteros regentes, que estão ali na administração, no cuidado também pastoral da igreja. Né? Então, tem os diáconos e tem os presbíteros, que na Igreja Presbiteriana do Brasil nós distinguimos entre presbíteros docentes e presbíteros regentes. Os docentes são os pastores, que são chamados de pastores ou de reverendo ou o que seja. E os presbíteros regentes, que atuam mais diretamente na administração da igreja, mas também ensinam, podem também pregar, discipular. Tá? Eles não recebem o título de pastores na igreja, ou de ministros, ou o pronome de reverendo, mas eles têm o mesmo ofício nos concílios da igreja. Presbíteros regentes e docentes têm o mesmo peso, o mesmo valor na tomada de decisões, embora os docentes
são homens que, em tese, né, estudaram mais, se qualificaram, fizeram seminário e tudo mais, e os presbíteros regentes geralmente são leigos, instruídos no contexto da igreja local. O peso deles, né, na decisão das coisas é o mesmo num concílio, certo? Então, só um panorama aqui de como nós fazemos as coisas. Bom, aqui nós temos as qualificações, então, para os bispos e para os diáconos. Paulo diz assim: fiel é a palavra. Se alguém deseja o episcopado, excelente obra almeja. Se o irmão deseja ser bispo, deseja ser presbítero, está desejando algo excelente. E o que é necessário, então, para que possa alcançar esse serviço como presbítero? É necessário, pois, que o bispo seja irrepreensível, esposo de uma só mulher, moderado, sensato, modesto, hospitaleiro, apto para ensinar, não dado ao vinho, nem violento, porém cordial, inimigo de conflitos, não avarento e que governe bem a própria casa, criando os filhos sob disciplina, com todo o respeito, pois se alguém não sabe governar a própria casa, como cuidará da igreja de Deus? Que o bispo não seja recém-convertido, para não acontecer que fique cheio de orgulho e incorra na condenação do diabo. É necessário também que ele tenha bom testemunho dos de fora, a fim de não cair na desonra e no laço do diabo. Do mesmo modo, quanto a diáconos, é necessário que sejam respeitáveis, de uma só palavra, não inclinados a muito vinho, não gananciosos, conservando o mistério da fé com a consciência limpa. Também estes devem ser primeiramente experimentados e, caso se mostrem irrepreensíveis, que exerçam o diaconato. Do mesmo modo, quanto a mulheres, é necessário que elas sejam respeitáveis, não maldizentes, moderadas e fiéis em tudo. O diácono seja marido de uma só mulher e governe bem os seus filhos e a própria casa, pois os que desempenharem bem o diaconato alcançarão para si mesmos uma posição de honra e muita ousadia na fé em Cristo Jesus. Então nós vemos aqui, primeiramente, os bispos, né, os presbíteros, e agora, do final do 8 ao 13, os diáconos. Tem um interregno aqui, o versículo 11, falando sobre as mulheres. Do mesmo modo, as mulheres é necessário que sejam respeitáveis, não maldizentes, moderadas e fiéis em tudo. Ora, considerando aqui o que foi dito logo no capítulo 2 aqui sobre os homens e as mulheres, né? As mulheres não tendo autorização para exercer autoridade sobre o homem, não faria sentido que aqui Paulo estivesse oficializando as mulheres como diaconisas. Não é isso que Paulo está fazendo aqui. Aqui ele pode estar falando de mulheres que servem na igreja, mas não com o ofício diaconal, tá? Tanto que ele fala aqui os diáconos, né? E é masculino, por quê? Aqui no versículo 12 esclarece: o diácono seja marido de uma só mulher. Ora, uma diaconisa não pode ser marido de uma só mulher, então tem que ser homem, né? E aqui pode, além de se referir possivelmente a mulheres que serviam, mas não com ofício diaconal, pode também se referir às mulheres dos diáconos, como se o casal, né, ele tendo o ofício e ela sendo a sua auxiliadora. Nesse caso, então, a mulher do diácono é necessário que seja respeitável, não maldizente, moderada e fiel em tudo. Não tem por que a gente interpretar, à luz desse texto, que Paulo esteja chamando aqui as mulheres de diaconisas, né? É claro que, em algum momento, Paulo se referiu às mulheres como servas, que no grego é a palavra de diaconisa, né, no caso. Elas servem também, nesse sentido as mulheres também têm o dom do serviço, são diaconisas, no sentido de que são servas, mas quando Paulo
e ao longo de todo o Novo Testamento e também o Antigo Testamento, quando se refere a posições de liderança, é sempre os homens. E isso não é uma questão de privilégio, não. É uma questão de responsabilidade. Deus não está dando um privilégio maior para os homens. Muitas vezes a gente vê esses cargos, presbítero, diácono, tal, como uma posição de grande relevância, né, de importância, de respeito, sabe, aquela aura, quase que como seres angelicais. Não tem nada disso. Quando Deus dá aos homens esses cargos, ele está humilhando os homens, porque são cargos para o serviço da igreja. Homens que se tornam diáconos e se tornam presbíteros, eles são postos nessas posições para servirem, para serem os garçons, para serem aqueles que servem, não que são servidos. Né? Inclusive, eu quero até mencionar aqui que ontem foi feita a homenagem, né, para mim como pastor da igreja, em referência ao Dia do Pastor, que é no dia 17 de dezembro, mas foi antecipado, porque infelizmente eu precisarei me ausentar no dia 17 da igreja. Foi antecipado para ontem, então recebi presentinhos, gostei demais dos presentinhos. A Regiane que está aqui, né, ela e as irmãs ali prepararam tudo ali, fez uma homenagem linda, vídeos sensacionais. Eu quero até colocar aqui, foi também feita homenagem à minha esposa, a esposa do pastor também recebe homenagem, né? Também um trabalho, vamos dizer, bem particular que elas exercem. Enfim, houve um reconhecimento da minha esposa. Devo postar aqui, talvez depois desse vídeo de hoje, que vai sair na terça-feira, eu vou postar esses vídeos, caso alguém queira assistir, e eu ponho no meu canal até para poder futuramente assistir novamente, né? Se a gente guarda na nuvem, às vezes a gente pode perder. Então põe no meu canal para não perder. E quero agradecer muito pelo carinho, as palavras, o vídeo. Achei muito jóia, fiquei muito feliz pelo reconhecimento ali do ministério, né? Pela graça de Deus, né, que tem sido exercido. As roupas que eu ganhei também. Ganhei uma camiseta e uma bermuda, mais de estilo mais street mesmo, né? Um estilo mais de rua, mais casual, muito legal, muito bonito. E também gostei da calça social, a camisa social e a gravata. Pretendo usá-los no culto do dia 24, a véspera de Natal. Então até lá dá tempo de eu fazer a barra da calça, né? Dá tempo de pedir para o Felipe, o presbítero Felipe, fazer o nó da gravata, porque até hoje eu não sei fazer nó de gravata. Então dá tempo até lá de resolver esses detalhes, né? E fiquei feliz demais pelo carinho da igreja, que Deus continue abençoando. Bom, vamos seguir aqui. Paulo continua dizendo: escreva estas coisas a você, esperando ir vê-lo em breve. Mas se eu demorar, você saberá como se deve proceder na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo, coluna e fundamento da verdade. Sem dúvida, grande é o mistério da piedade. Aquele que foi manifestado na carne, foi justificado em espírito, visto pelos anjos, pregado entre os gentios, crido no mundo, recebido na glória. Aqui Paulo está dizendo para Timóteo que ele deve, que ele está dizendo tudo isso para que ele saiba como se conduzir, como exercer a sua liderança, como promover a escolha e a nomeação de líderes na igreja, né? Tudo isso por quê? Porque a igreja deve ser preservada. Por quê? Porque a igreja é a casa de Deus. Ele diz aqui 3 coisas, né? A igreja é a casa de Deus e a igreja é do Deus vivo, que é coluna e baluarte da verdade. 2 ou 3 coisas aqui, né? Então, é a casa de Deus e a coluna e baluarte, ou coluna e fundamento da verdade. Baluarte é a palavra usada na Almeida Revista Atualizada, que está como fundamento.
deixa eu ver no grego aqui, a palavra, eu não vou me lembrar aqui o significado, deixa eu ver se eu consigo ver aqui rapidamente. Deixa eu ver aqui, pilar, coluna, suporte, então tá certo. Na Almeida Revista Atualizada aparece baluarte, que é a ideia de uma esquina. Pensa numa fortaleza que tem uma esquina assim, que tem umas camadas de proteção adicionais, aquilo é o baluarte, né? Mas enfim, essa ideia de uma estrutura sólida, segura, firme da verdade. A igreja precisa ser esse sustentáculo da verdade no mundo. Se a igreja não for, a coluna é a baluarte da verdade, se a igreja flertar com as falácias deste mundo, com as ideologias deste mundo, com a política, tudo isso daí, com todas essas influências externas, a igreja deixará de ser esse sustentáculo da verdade. Por isso nós devemos cuidar. E aqui Paulo coloca aqui um trecho, né? Provavelmente pode ter sido um trecho que a igreja cantava essas palavras aqui a respeito de Cristo. Essa é a verdade que a igreja protege, que a igreja sustenta, a respeito de Cristo Jesus, que se manifestou na carne, foi justificado em espírito, foi visto pelos anjos, pregado entre os gentios, crido no mundo e recebido na glória. A verdade a respeito de Cristo deve ser sustentada. O Senhor dos senhores, o Rei dos reis, aquele que é digno, ele se fez homem, viveu, morreu, ressuscitou, está sendo pregado e anunciado pelo mundo, ele está na presença do Pai e de lá voltará com poder e glória para estabelecer definitivamente o novo céu e a nova terra. Essa é a verdade bíblica, é isso que nós devemos guardar e sustentar, sem nos deixarmos influenciar por diversas influências externas. Nosso compromisso primordial é com a palavra, é com a verdade, e assim devemos nos manter. Deus abençoe seu dia aí. Vamos orar, né? Já estava esquecendo. Vamos orar. Senhor nosso Deus, te agradecemos, Pai, pela tua palavra aqui registrada na primeira carta de Paulo a Timóteo. Te agradecemos, ó Deus, porque o Senhor tem levantado homens para assumirem liderança na igreja, que sejam homens fiéis, que sejam homens dignos, homens altamente comprometidos com a tua palavra, com o teu reino, e possam, a Deus, preservar a igreja de toda influência externa perversa, pervertida, toda corrupção. Que o Senhor livre, ó Deus, a tua igreja, Pai, espalhada pelo Brasil, espalhada pelo mundo, de toda tentativa de Satanás de macular, de sujar, de enfraquecer a igreja, que precisa ser a coluna e baluarte, a coluna e fundamento da verdade. Ó Deus, te agradecemos, Pai, pelo capítulo 37 e 38 que lemos de Jó, especialmente o 38, ó Deus, quando mostra ali um confronto direto do Senhor contra aqueles que se levantam para tentar defender o Senhor ou para tentar falar de coisas que não fazem ideia. E nós ali por meio desse texto, nos humilhamos, Senhor, porque de fato nós não temos respostas para nada. O Senhor é quem é o dono de tudo, quem fez tudo, quem faz todas as coisas acontecerem e funcionarem como são. Então, ó Deus, a Ti nós nos rendemos humildemente, nos curvamos, nos humilhamos. Que o Senhor, ó Deus, seja glorificado na nossa vida, Pai. Nos preserva, Senhor, de toda mentira que o mundo conta com tanta arrogância. Nos preserva e nos livra de todo mal. Cuida dos nossos filhos, Senhor. Crianças, adolescentes, que estão nas escolas, ouvindo tantas coisas, Pai,
tem misericórdia, sustenta-os na tua presença, Pai, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe, um forte abraço e até mais, se Deus quiser. Rapidamente aqui, quero fazer menção. Esse vídeo aqui vai para o YouTube no dia 5 de dezembro, dia em que eu completo mais um ano de formatura no seminário. A formatura foi no dia 5 de dezembro de 2015. Então, completo 8 anos de formado, bacharel em teologia pelo seminário JMC. Agradeço a Deus, expresso aqui minha gratidão a Deus, minha alegria pela minha formatura. Foi uma das conquistas mais valiosas, se não a mais valiosa, academicamente falando, até hoje. E agradeço a Deus pelo ministério que Ele me deu. A ordenação ao ministério foi no ano seguinte, 2016, mas 5 de dezembro é a data que eu comemoro a minha formatura. Valeu, gente. Deus abençoe. Um forte abraço.